Vai ser hoje que você vai gravar? Ah, começou. Pessoal, bom dia. Então, essa daqui então é mais uma aula de EQE 04 044, EQE 112, e a gente vai continuar conversando sobre os fluxogramas. Na aula passada a gente viu sobre os tipos de fluxogramas, falamos sobre o fluxograma de processos, a gente viu o detalhamento do fluxograma de processos. A gente viu ainda que podemos simplificar a vida e trabalhar com os diagramas de blocos. Eles são muito legais e muito úteis, em especial no momento que a gente precisa ir para o papel. Tá? É muito fácil de desenhar. E a gente viu também que existe o diagrama de tubulação e de instrumentação. E esses últimos, esse último, ele é um pouquinho mais detalhado, tem conceitos que são mais avançados, e por isso, nessa disciplina, a gente vai explorar o diagrama de blocos e o diagrama de processos. E para isso, a gente vai agora entender um pouco mais da proposta de como o fluxograma ele deve aparecer. Tá? E para isso a gente discutiu também na aula passada, e eu vou falar novamente, porque isso daqui vai fazer toda a diferença na escolha do que você vai colocar no fluxograma. Tudo vai depender das condições de operação. E das condições de operação é super, hiper importante. Eu vou falar de novo. É super, hiper importante você definir a condição física do material que você quer trabalhar. Se é líquido, existem equipamentos que são específicos para líquido. Gás, mesma coisa, e sólidos, a mesma coisa. Esse tipo de detalhamento, muitas vezes, não é apresentado de uma maneira tão explícita. Então, o que cabe a você? Chegar e procurar. E pode procurar na internet mesmo. Olha, eh, butano nas condições de pressão e temperatura, ele está em que fase? Tá? Ele está na fase líquida? Ah, não, ele está na fase gasosa. Sólido? Olha, até dá para ter, mas são outras condições que muitas vezes estão longe da de operação, são condições indesejadas. Mas pode acontecer. Então cabe a você, sempre verificar em que fase esse cara daqui está. Outra coisa que eu acho que eu não cheguei a comentar, é que existe também a possibilidade de ter o tratamento multifásico. E aí você vai precisar da escolha de um equipamento que possa lidar ao mesmo tempo com líquido, com gás, ou líquido e sólido, e assim por diante, tá. Então essa daí é a primeira ideia. A outra coisa é, na hora de selecionar os equipamentos, você precisa ver qual é o propósito primordial do teu processo, tá. E depois disso você pensar nas setinhas que vão determinar a estrutura de conexão. Toda a parte de dimensionamento de equipamentos, isso daí é abordado durante a graduação inteira, então eu não vou abordar aqui. E as correntes de processo, na verdade, aqui eu estou falando sobre o dimensionamento de correntes de processo, é algo que a gente vai ver lá em mecânica dos fluidos, então também não é abordado aqui. E a gente já chegou a pensar na proposta inicial, lembrando que a gente aqui está muito mais criativo. A gente vai utilizar um reator, eu não sei qual é o tipo de reator. Será que é um reator em batelada? Lembrei do batucada. Batelada, ou será que é um reator contínuo? Até o momento eu não estou tão preocupado com isso. Eu só estou preocupado que vai existir um reator, um reator para realizar a transformação, tá bom? E além disso, dependendo das informações que são apresentadas, a gente pode acionar na planta
o uso de correntes de utilidade. E eu gostaria muito, mas muito mesmo, da contribuição de vocês. O que é corrente de utilidade? Corrente de utilidade. Note que vocês podem me responder: "Não tenho ideia". Essas correntes, por exemplo, de talvez água fria e água quente, que não vai estar relacionada diretamente à reação, mas que vão influenciar, como aquecimento, resfriamento, você pegar os subprodutos que você não quer, essas coisas. Tá, o subproduto já não é, tá? Tá, Porque vamos pensar assim, corrente de utilidade são aquelas que ajudam no processo, beleza, mas não fazem parte do processo. Vapor, tá, ele vai servir, por exemplo, aqui o vapor serve para quê? Para aquecer a parada, mas entra nessa tubulação aqui, que faz parte mesmo do processo, que trabalha com a tua matéria-prima, trabalha com os reagentes? Não. Então isso é uma corrente de utilidade. Corrente de processo, bem, o nome diz, corrente de processo é aquela corrente aonde trabalha com a matéria-prima, os produtos tratados no processo. Ficou alguma dúvida em relação a isso? Tranquilo, né? Corrente de Ô, utilidade são as adicionais. Corrente de professor, processo, já te dou a palavra. ok. Corrente de processo, aquela que envolve, o processo em si, tá? A matéria os componentes que são tratados no processo. Diga. Antigamente você falou que a gente pode usar, às vezes, o resquício de uma reação para ajudar outra, não é? Tipo, se uma reação ela vai acabar gerando muito calor, você pode usar o calor dessa reação e para ajudar em outra. Uhum. Nesse caso, contaria como de processos, quer dizer, corrente de. Esqueci o nome. Não, aí você está utilizando uma Teoricamente, corrente de processo, para auxiliar na no na seguinte, né? integração térmica, Tá. tá? Aqui eu estou acionando, poxa, eu vou precisar, é porque não aparece no fluxograma, mas eu vou precisar de uma fornalha, tá? Aqui, se a gente montasse o fluxograma agora pensando, tá, vamos montar o fluxograma da corrente de utilidade. Eu ia ter que continuar aqui, e aqui ia ter um equipamento chamado fornalha, com um queimador, tá, para gerar o vapor, ou uma caldeira, ou alguma coisa assim. Então, se eu estou usando corrente de utilidade, ela vai ter que vir de algum lugar. Então faz parte, pode vir a fazer parte do processo, mas, a corrente em si, ela não entra, tá, na tubulação aonde o material é tratado. Ok, Ok, professor. beleza. E a gente viu que a pergunta que sempre fica no ar é: como melhorar? Como melhorar o processo? E aí a gente viu também isso. Pô, a gente percebeu que e ficou muito claro: "Caraca, eu tenho uma corrente aqui no final que, pô, o bagulho tá todo misturado, e eu preciso do produto lá no final, eu não posso carregar isso". Então, naturalmente, a gente precisou inserir a segunda camada do diagrama de cebolas. Então a gente colocou aqui uma coluna de separação. É uma coluna de absorção? Não sei. É uma coluna de destilação? Não sei. É algum outro tipo de equipamento? Nesse momento, não sei, só sei que é um processo de separação. É isso que eu sei, tá. Então, na minha visão, dentro dessa disciplina, esse moço aqui é um processo de separação. A gente vai ampliar um pouco mais esse conceito, mas por enquanto é isso. Dúvidas? Tranquilo. O que a gente percebeu? Essa proposta de melhoria focou nos processos de separação e, além disso, a gente naturalmente acabou utilizando uma corrente de processo chamado reciclo, que é pegar esse moço aqui e trazer de volta. Beleza. Mistérios. Sem mistérios. Sem mistérios. Tô Mas muito curioso continuando. para ver o que melhora mais. Agora a gente vai fazer o que o Bernardo falou, na verdade. Eu quero fazer integração energética.
Eu sei que esses carinhas aqui, pô, bem ou mal é gasto, tá, eu estou queimando alguma coisa. Aqui, eu realmente preciso desse tipo de quantidade de energia para o separador em si funcionar. Então o que que a gente pode fazer? E ó o bagulho que fica. Agora a gente vai utilizar, vai melhorar as utilidades em si, tá, adicionando, as correntes de processo. Olha só o bagulho, olha só o bagulho, tá. Eu vou começar pelo meio, tá, eu vou começar aqui pelo reciclo. Todo mundo vendo reciclo, tá. Vou voltar, hein. Antes o reciclo, ele voltava tranquilo, tá. Agora eu vou fazer o seguinte, esse reciclo aqui, eu tô resfriando ele, tá. CW, cold water, então eu tô resfriando. E aí eu vou fazer o seguinte, poxa, eu sei, vou voltar, hein, vou voltar. Na segunda coluna de separação, eu tenho que usar cold water também. Poxa, mas eu não resfriei isso daqui? Não tá frio? E se eu usasse, a gente tem esse conceito, tá, a gente tem essa, definição, ela é estranha, a gente vai chamar de calor quente e calor frio, tá. É estranho, mas pensa, é o frio e o quente, tá, mas a gente chama de quantidade de calor. Então esse cara daqui, ele tem uma determinada quantidade de calor frio, e eu vou pegar e vou tentar utilizar aqui. Então ele veio aqui, olha, essa quantidade, de calor frio, eu utilizei para não precisar, fazer uso de uma corrente de cold water, como foi feito aqui. Então, eu estou segurando a quantidade de utilidade necessária no processo. Então eu peguei aqui e passei a corrente de processo, tá, com uma quantidade de calor frio para resfriar esse carinha daqui. Professor, Diga. nesse caso que o próprio produto esfria, o próprio alimentação esfria aquele cano, você tipo passa o cano em volta do outro? O Desculpa, mas tem duto? vários pinguins. O duto em volta do outro duto e depois continua o caminho para eles não se misturarem? Desculpe, eu não entendi muito bem a pergunta Tipo, não. vamos lá, você esfriou o produto, a matéria-prima básica, né? Uhum. E ela desceu para aí poder esfriar um pouco mais o produto, né? O Você está duto do falando produto. o feed Sim. resfriou aqui. Essa Sim. bolinha em que ela sobe, ela desce e depois sobe de novo. É tipo um envoltório, um duto envolvendo o outro para o líquido, É ou um seja lá como trocador ela. de calor. É um trocador de calor. Aí ele Não. entra daquela forma, né? Esse daqui é o desenho do trocador de calor, é aquele carinha, deixa eu desenhar. É que ficou muito pequenininho, eu pensei que fosse outra coisa. Não, não, é o símbolo de trocador de calor. Você tem o casco aqui, tá, aí você tem uma abertura pelo casco, e você tem aqui é travado, tá, é travado. E você tem uma entrada, aí pode ser o fluido frio ou fluido quente, depende do projeto. Ei, frente, quente. Tá, não vou botar não, tá, fluido quente aqui embaixo, quente. E aqui tem os tubos, vários tubos. E aqui eu passo o fluido frio, vou chamar de fluido frio, FF. Então o fluido frio, ele vai passar aqui, vai tocar, né, na superfície dos dutos, que estão aqui dentro do trocador, trocando energia, tá. Então ele está passando, energia do quente, tá, para o fluido que está no casco. E aí aqui ele sai com mais quente, né, e aqui o fluido, quente, ele sai, um pouco mais frio. Então você troca energia, tá. Então essa daqui é a proposta do trocador de calor. Essa bolinha aqui, você pode ver, olha, ela já já eu vou mostrar as simbologias de fluxograma, mas é trocador de calor, tá, é trocador de calor casco-tubo. Diga, Bernardo.
O professor, o trocador de calor, ele vai sempre ser capaz de botar na temperatura que a gente quer, uma vez você vai ter que botar mais de um em sequência para, tipo, esse aqui aqueceu 10, esse aqui vai aquecer mais 10 graus Celsius, e 10, Vou e 10, e 10, responder, para chegar eu no vou 50. eu vou te responder com um exemplo Depende. que está Ah, não. no fluxograma, tá. Olha só aqui. Aqui, ó. É Ah, tá, agora exatamente que eu esse vi. caso, tá. Lógico, eu vou chegar e projetar o trocador de calor, no máximo de eficiência possível, tá. E isso a gente sabe projetar, a gente aprende a projetar trocador de calor e aprende muito bem dentro da graduação. Mas tem vezes que, poxa, eu já vou usar um trocador de calor mesmo, por que que eu não posso fazer associação de trocadores de calor? Posso. Outra coisa que às vezes vale a pena é que na hora que você projeta o trocador, ele fica gigante, ele fica enorme, tá. E vai ficar caro, pô, vai ficar caro. Não é melhor você comprar parcelado, você divide em trocadores menores? Vale, algumas vezes vale a pena. E por isso, você, consegue, né, eh, trabalhar um pouco melhor, inclusive com a troca de calor usando, a energia disponível das correntes de processo, tá. É o Carlos, a gente vai resfriar e aquecer o feed. Isso é vantajoso? Vamos pensar aqui. Vamos lá, primeiro a gente vai resfriar, tá. Por quê? É por isso que eu comecei do meio do caminho, tá. Aqui, olha, eu peguei, resfriou o feed, porque esse é o feed que está vindo lá do reciclo. Usei a quantidade de energia aqui. Deixa eu ampliar um pouco mais para a gente ver melhor. Aí a gente pegou esse cara daqui, tá? E vou agora levar lá de volta para a alimentação. Agora eu vou fazer o reciclo. Então, olha só como vai ser a setinha, hein? Eu estou pegando aqui, estou voltando, estou voltando, estou voltando. Só que aí eu parei e percebi o seguinte: poxa, que eu quero nessas duas etapas aqui, tá? Nessas duas etapas aqui. Uma, eu sei que eu preciso ter um determinado aquecimento antes de entrar no reator. Isso que estava escrito lá no primeiro slide desse problema. E aqui, nessa seção, depois do reator, precisava ter um resfriamento. Era isso que estava definido no processo, não é mesmo? Então, o que que eu vou fazer? Se essa daqui é uma seção de resfriamento, eu vou tentar utilizar ao máximo o calor frio que foi disponibilizado nesse processo aqui e, de novo, vou passar nessa brincadeira, pô. Vou chegar aqui, olha, vou passar de novo para tentar tirar ao máximo o calor frio daqui. Por quê? Porque no momento em que eu pegar e trouxer esse feed aqui do reciclo para cá, essa seção aqui é o que mesmo? Começando com AQ, terminando com Aquecedor. Aquecedor. cimento. Então, Aquecimento. se eu chegar nessa região aqui com um pouco de calor frio, você concorda que eu vou precisar usar mais vapor para aquecer esse bicho? Sim, aí você já vai trazer ele no meio termo, né? Eu vou trazer ele no máximo possível, na melhor condição possível. Então, se sobrar calor frio na hora que eu estou voltando aqui para o reciclo, vou repetir, se sobrar, eu vou ativar esse trocador de calor aqui para deixar a corrente sem energia disponível. Tá? Vou tentar tirar o máximo possível. Isso significa o quê? Eu estou fazendo o melhor uso possível da, das, da, da energia do processo, da energia disponível no processo. Repara, então, que é complicado, tá, olhar tudo isso daqui, mas verifica que
uma das coisas que a gente viu lá no início, o reator, ele aquece, tá, ele aquece, foi isso que a gente tinha falado lá, tá. Então, olha só, se ele aquece, ele está com muita energia disponível. Se ele está com muita energia disponível, olha só o que o maluco fez. Ele pegou aqui, ó, e usou um pouco dessa energia, tá, para aquecer essa corrente aqui do fundo, que a gente já viu, a gente já discutiu no slide anterior, que esse processo em corrente do fundo da coluna, eu vou querer aquecer, eu vou reevaporar ela para poder realimentar. Por quê? Porque isso daí vai reaproveitar, vai melhorar o processo de separação, vai melhorar a físico-química do processo, então a gente já discutiu sobre isso. Por que que melhora? Disciplinas de físico-química e de termodinâmica. Mas eu estou dizendo para vocês, é uma coisa legal de se fazer. Tá? Ó, estou usando a energia disponível. Tá? Então, e depois eu pego, tá, usei energia, volto para cá. Tá? E aí eu passo e fico tentando resfriar. Eu ainda tenho um outro processo, é que esse daqui já ficou difícil. Tá? Bateu o olho nesse negócio aqui, você já fica, caraca, onde que eu estou me metendo? Que parada é essa? Eu tenho um outro fluxograma que todas as correntes, todas são interligadas, para tentar fazer a otimização completa desse processo, térmica, no caso. E aí é muito difícil de olhar, tá? Quer dizer, não é difícil, tá? Mas é que você precisa tomar mais cuidado. Então, eu queria mesmo era mostrar o propósito. E isso eu pergunto para vocês. Todo mundo conseguiu pegar a ideia? Ficou claro? Sim, sim. Ô, professor, a gente vai rodar simulação às vezes, sei lá, com algum programa para ver, ó, se a gente fizer assim, vai produzir tanto de matéria, mas custou tanto, então o custo para produzir X gramas foi R$ 10, e aí a gente dá essa mexidinha, ó, vamos tentar juntar esse, fazer esse melhoramento 3, olha, ficou mais barato, olha, ficou mais caro, para a gente ter uma noção de quanto que custa, quanto Uhum. custaria fazer tudo? Que Sim, louco. mas isso é lá no final da grade, tá? Aí é triste. Ué, cara tá querendo sentar na janela, porra? Não é Sim, assim, cara. Aqui nessa exatamente. disciplina, você vai ver como se calcula, como se calcula esse treco. E eu te digo porque, eh, eu sou a minha formação é de desenvolvimento de simuladores, tá. Não para esse propósito, tá, simuladores fluidodinâmicos. E o que eu vejo do profissional é, esse profissional não sabe o que está por trás do software. Fica tão evidente, a a quando tem algum problema, ele não sabe o que fazer. Então, a base por trás ela é mas ela é muito importante. E olha, eh, eu estou falando isso com propriedade, é a minha área de atuação, é a minha área de atuação. É é tão evidente. Então, esses conceitos eles são importantes. O software, ele vai dar pau, ele vai te mostrar uma mensagem de erro, e aí? E aí? E aí você vai ficar: "Pô, não sei nem como fazer a parada", tá. Eh, mas beleza. Eh, não, na verdade, se você sabe o os conceitos em si, você consegue identificar por que o equacionamento dentro do simulador ele vai dar errado. Então, você consegue organizar as ideias e fazer com que dê certo. Lógico, tem vezes que a matemática é extremamente complexa. Então, tem alguns aí entra na parte de métodos numéricos, mas tem algumas falcatruas que a gente pode fazer, tá bom? E isso vem com a prática, vem quando você trabalha com métodos numéricos. Letícia, sim, corrente de utilidade, corrente de processo, tá? Corrente de utilidade, essa daqui é uma corrente de utilidade. É uma corrente de vapor
tá? Que me ajuda com o processo, beleza, mas ela não faz parte do processo. Ela não faz parte da reação, ela não faz parte do processo de transformação, ela não entra aqui, olha, dentro do separador. Ela não entra. Então é uma corrente de utilidade. Agora, tudo aquilo que é corrente de processo, ó, esse cara daqui, ó, é uma corrente de processo, entrou no reator. Esse cara daqui é uma corrente de processo, entrou no separador. Então ela faz parte das correntes que entram nos equipamentos e fazem parte do processo de transformação. Pegou? Foi? Sim, Entendi, professor. professor. Obrigada. Show, beleza. Professor, o que seria o feed aí? O feed é um componente do processo. Vamos voltar lá para o primeiro slide. Aqui, olha. Feed é a primeira reação, perdão, é a matéria-prima. Tá? E o que eu quero eu poderia ter chamado de A, B, sei lá, mas o desenhozinho já estava com feed. Então, feed é matéria-prima, produto é o que eu quero, mas ele tem um subproduto aqui. Tá? Por isso que a gente colocou os processos de separação. Foi? Show? Sim. Beleza. Ok. Não coloquei? Realmente não coloquei não, tá? Porque senão eu acho que ia ter muita gente que ia pensar duas vezes. Caraca, o fluxograma estava uma loucura, estava enorme. Relaxa, o caos é legal. Mas beleza. A pergunta que fica, e é sempre assim, a pergunta que tem que ficar é possível melhorar? E aí entra agora a segunda parte. Tá? O que eu gostaria de ter aqui com vocês olha, eu tenho um reator e esse é o primeiro momento de escolha. Olha, eu vou querer um reator batelada, eu vou querer um reator, e vocês vão ver daqui a pouquinho as figurinhas, né, os identificadores de determinados tipos, beleza, tá? Mas a gente ainda não vai saber se ele é o melhor em si, tá? Porque ainda falta o dimensionamento e o projeto deles. Separador, tem vários tipos de separadores, tá? Vocês vão dar uma olhadinha aqui, tá? Quais são os desenhos deles. E eu vou discutir um pouquinho sobre o comportamento deles. O que vocês precisam, e isso eu vou exigir de vocês. Se essa corrente aqui é líquida, tá? Esse reator ele deve ser aplicado para líquido. Se for uma corrente que tem, sei lá, vai ter um pouco de sólido, vocês vão ver os reatores que têm características com sólidos também. Tá? E isso é uma coisa que vocês vão ter que catar. Eu vou falar para vocês sobre todos os tipos? Não, em especial porque eu também não sei. Mas existe um cara que eu acho muito legal e eu acredito que vocês também acham que ele é um cara muito legal, que vai responder. Quem é esse cara? Titio Google. Exatamente. Tá? Eu não chamo nem de titio, eu chamo de guru. O guru Google. Tá? Ele vai responder. Então, você pode colocar lá que você vai ter a ideia do funcionamento daquele bichinho. Tá? A outra pergunta que tem que ficar no ar, tá? É o melhor uso dos recursos? E como eu falei, dá para melhorar. Dá para melhorar. E sim, tá? Aqui nessa disciplina eu tenho a intenção, justamente no aprendizado da programação, vocês não vão usar os simuladores aqui. Não vão mesmo. Mas no momento que você implementa, programa as equações e pede para resolver lá no Python, vocês estão criando um simulador. Então, vocês podem, todas as contas elas vão ser organizadas, estruturadas. Então, se você mudar qualquer dado de entrada, qualquer dado diferente, as contas elas vão ser realizadas e, portanto, você vai ter uma resposta final. Isso significa o quê? Sim, é uma simulação. Então, por enquanto, minha intenção... E olha, isso não é uma aposta, tá? Eu quero ver se eu consigo. Porque
é algo que eu vou vendo como a turma vai indo e o que a gente vai conseguir fazer. Mas eu quero que vocês criem o simulador, tá? Usando a linguagem Python. Tá, isso daqui é a simulação. A simulação, então, ela é o quê? Eu mudo dados de entrada, tá? E eu vejo o que tem aqui na saída, tá bom? O que significa otimização? Tá? A otimização é o seguinte, olha só. Eu quero esse maluco aqui, o produto final, com, sei lá, tantos graus de pureza e todo o resto daqui para cá é como se você fizesse o inverso. Baseado nessa especificação, ele vai pegar e vai fazer a simulação contrária, entre aspas. Ele vai verificar o quanto tem que ter aqui de feed, o quanto, no final das contas, o separador, se for um separador de estágio, caraca, vai ter aí tantos estágios, o tamanho do reator, então ele faz o processo ótimo, tá? Pelo menos é um dos ótimos possíveis para esse cara daqui funcionar, tá? Então, a otimização é praticamente o contrário, tá? Note que tem outras possibilidades, tá? A otimização é um mundo, tá? É uma linha bem interessante. É interessante porque ela entra muito, mas muito mesmo, nos conceitos da indústria 4.0, que vai ser o que vocês vão pegar no futuro. E claro, não adianta você otimizar, colocar caraca, o melhor possível, se você não vai ter a grana para poder comprar essa brincadeira, para poder operar. Então você precisa ter um sobrepeso aí. Tá? Você tem que tirar de um lado, coloca do outro, para conseguir chegar a melhor característica possível para a economia também. Muitas vezes até a otimização é baseada na análise econômica do processo. E não, Bernardo, eu não espero muito não. Tá? No hackathon, eu mostrei para vocês que é possível resolver um problema de disciplina do sétimo, acho que é do sétimo período. Depois que eu mostrei para vocês, é complicado resolver aquele problema? Ou melhor, é possível resolver aquele problema? Sim, não, talvez. Sim. Possível é. Grau de dificuldade acima do jardim de infância ou a gente se mantém no jardim de infância hoje? A gente tava no jardim de infância, né? Só que ele tava pegando fogo e cheio de zumbi. Então, assim. Beleza? Apagou o fogo? Agora a gente tem que. Vamos Conseguiu? pro prézinho ainda, prézinho. Exterminou zumbi? Exterminou zumbi. Essa é a minha intenção. Que no final vocês consigam olhar, caraca, tenho aqui esse equacionamento de cálculo de processo, bota o Python para resolver, tá? Não perde tempo, bota o Python para resolver. Deixa ele fazer a conta para você. É a melhor jogada possível, porque vocês vão ver que é bastante conta. Então, olha só aqui. Aqui você tem um equipamento, você vai ter que fazer o cálculo nesse equipamento. Outro, 3 equipamentos. Pô, é bastante cálculo. Tá? Então, joga lá para ele fazer para você. É um hashtag fica a dica bem grande aqui. Ok. Então a gente viu, tá, a ideia do desenvolvimento do fluxograma industrial e agora eu quero passear um pouco sobre a simbologia. Tá? Essa simbologia, ela pelo menos é o que eu estou vendo, tá? Eu já comentei com vocês que eu não sou especialista nisso. Meu tipo de simulação é outra, tá? Não é muito voltada à simulação de processo. Então, eu não tenho tanta prática em relação aos fluxogramas. E o que eu percebi é que os desenhos eles podem variar um pouco de programa para programa. Então, tem determinados programas que usam um pouquinho diferente. Mas é interessante porque eles botam os nomes. Então, dá para a gente se entender. Então, olha só. Aqui, olha, vocês têm desenhos
de alguns equipamentos gerais, tá? Equipamento como um vaso. Para que serve um vaso? Um vaso é aonde você vai estocar um material, tá? E depois você vai pegar, pô, beleza, agora eu vou levar ele para onde? Vou levar lá para o meu reator. Então, é, por exemplo, uma das primeiras etapas. Você pegou, tá? Diz, por exemplo, eu tenho 3 espécies químicas para reagir lá no reator. Então você vai ter o vaso da espécie química 1, vaso da espécie química 2, espécie química 3. Pronto, está ali armazenadinho. Então você bota a setinha lá para esse cara daqui ir pro reator. Tá. Diga. O professor, você já falou vaso, já falou tanque, já falou saco. É tudo a ideia mesma, a de armazenar, ou tipo, tem uma variação sutil entre eles? Saco serve para sólidos. Tá? É, o, o vaso, ele tanque é usualmente para líquido, tá? E vaso, usualmente, ele é para gases, tá? Mas o de gases, ele, dependendo do nível de pressão, são aqueles grandes vasos, não sei se vocês já viram isso em algum lugar, mas eles são redondos, tá? Lá embaixo, vocês vão ver que a gente vai ter um tópico só de vasos, né? Acho que tem em algum lugar aqui. Ó, vasos e tanques. E aí eu vou falar um pouquinho sobre essas diferenças, Ok, professor. tá? Valeu, muito obrigado. Olha só, aqui em cima vocês têm um clarificador. Alguém tem alguma suspeita do que é um clarificador? Não? Tá. Imagina o seguinte: você tem um uma mistura, tá, que tem é líquido, tá, o clarificador é para líquidos, tá, então esse cara daqui não tem jeito, tá. E o que você está querendo? O próprio nome diz: eu quero clarificar o fundo. Então, você tem talvez um óleo, você tenha algo que flutua, tá, nessa mistura que entra. Normalmente isso daqui é aplicado para líquido líquido. Então o que ele vai fazer? A parte de cima é o que flutua, tá? E aí você tira aqui por cima, tá? E o por baixo é o clarificado. É aquele cara que, eh enfim, foi por baixo, né, então você tirou aquilo que estava escurecendo. Não sei se vocês, já viram, mas aquários têm muito disso. O peixe, ele tem um óleo, tá, e isso daí faz com que na parte de cima do aquário fique com, um óleo em si, tá. Então, fica difícil até para ter a troca gasosa do oxigênio do ar para dentro do líquido, tá, para o peixinho poder respirar. Então, o ideal é que você consiga retirar aquilo. E o que eles usam? Tá? O que é usado? Tenta imaginar. Um clarificador. No fundo é um clarificador, que eles chamam de outro nome, eles chamam de skimmer. Talvez você precise injetar um agente, floculador, um agente que melhore o processo de clarificação, tá? E aí você tem, né, um sistema aqui de injeção para melhorar essa brincadeira. Eu vou pegar aqui também o filtro, tá? O filtro, ele serve para que tipo de material entrando aqui? Vamos lá, o que vocês acham que deve entrar aqui? Pensa no Sólido com filtro. líquido, Líquido mais talvez. sólido? Tem que ser sólido líquido, tá? Lembra do café. Café. Tu tá fazendo café, o que tu coloca ali? Um filtro para fazer café. Então você bota o pó de café, passa o líquido, no caso aí, a água quente, ela extrai a essência, né, os componentes que estão naquele sólido,
e o sólido fica retido. Então é basicamente isso daqui. Tá? Então você tem aqui um desenho de um filtro, tá? Onde você entra com a corrente de processo aqui, tá? E aqui em cima você sai com a corrente de processo. Esse cara daqui, eu já falei para vocês, eu não sou tão versado em diagrama, tá? Nesses desenhos, mas minha aposta é que esse cara daqui é um filtro em placas. Então são grandes placas, tá? E você coloca uma atrás da outra. E você entra com o material que você quer que seja filtrado, tá? E ele vai ficar retido entre as placas. Tá? E você passa uma corrente de utilidade ali. Tá? Para quê? Para poder fazer a lavagem dessas placas. Tá? Então você entra com a corrente de lavagem, e você pode inclusive até extrair alguma coisa desse sólido que esteja retido. Tá? Então, esse cara daqui é um filtro, e vocês já conseguiram perceber, pô, esse cara daí tem que ter sólido na brincadeira. Então, isso daqui, olha, são vaporizadores. Vaporizadores, se eu tenho uma mistura, não é uma mistura não, mas eu tenho um líquido e eu quero criar a fase gás, no caso aqui, fase vapor, pô, beleza, eu uso um carinha desse tipo aqui. Pô, caramba, vai ser deitado ou vai ser em pé? Nesse momento, não importa muito. Importa que vai ter vapor. Deixa eu ver mais um carinha. Ah, sim. Esse desenho aqui é o que mesmo? Uma bomba? Bomba. Uma bomba? Uma bomba de que tipo? Está escrito aqui, né? Essa pergunta é difícil demais. Centrífuga. Tá? De pás. As pás giram. Tá? E eu pergunto a vocês, o que você está esperando aqui? Qual é a fase? Qual é a... Líquida. Pode ser gás? Pode até, não é? Só se for turbomáquina, né? Que aí aumenta a pressão. Gás, o que vai acontecer na bomba? A bomba, quando opera com gás, ela não tem eficiência. Ela não consegue. Tanto que, para gases, e eu tenho certeza que vocês usam no verão, o que é utilizado para conseguir fazer com que o ar se movimente mais rápido, ele consiga escoar? Ventilador. Ventiladores. Vocês podem parar para perceber do lado de fora das usinas e tal. Vocês podem ver que tem grandes equipamentos e você tem um ventilador ali. Tá? Aquilo dali muitas vezes é utilizado para renovação do ar interna na fábrica. Então, gás, você vai precisar de um outro tipo de sistema. Tá? No E as caso aqui, turbomáquinas, professor? turbomáquina envolve tanto as turbinas, tá? Quanto as bombas, quanto os ventiladores, quanto tudo aquilo que pode fazer o fluido escoar. Entendi. Tá bom? É uma classe, então, de coisa. É uma né? classe. Turbomáquina é uma classe. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui interessante. Esse daqui é um evaporador. Tá? Então você tem as turbininhas. Um blower também. Tá? Secador de cabelo. Secador de cabelo é um blower. Tá? Você tem a maquininha lá sinistra que, pum, no fundo, lá dentro é um super ventiladorzinho. Tá? Então, é isso que tem. Aqui embaixo, o símbolo fundamental para válvulas. Tá? Quando tem essa bolinha, se bem que aqui não, tem um Mzinho. Tá? É uma válvula que tem um motorzinho. E aí você aperta um botãozinho e o motorzinho ele abre e fecha a válvula. Tá? Existem alguns fluxogramas que incluem ainda a logística de entrega de material. Tá? E aí eles incluem o desenho do caminhão de entrega. Tá bom? Beleza, acho que alguma dúvida que vocês queiram tirar daqui? Veio a dúvida, diga.
Tava falando silenciado. O professor, tem como fazer transporte de sólido puro, tipo, por tubulação? Ou por alguma outra maneira, tipo, você precisa levar um sólido de um equipamento para outro dentro da fábrica? Tem. Você pode colocar no gás, tá? E você precisa de um sistema potentezinho para conseguir fazer com que o gás ele carregue aquele sólido, tá? Da mesma forma como um líquido. No fundo, o fluido acaba carregando o sólido, tá? Seja líquido, seja gás. Então dá para fazer. O chato do sólido é que ele causa erosão, tá? E ele também acaba sendo afetado, porque ele vai batendo na parede do equipamento, vai erodindo o equipamento, vai desgastando o equipamento, mas ele também ele pode quebrar, ele pode acaba ficando com uma especificação diferente. Ele fica com um tamanho reduzido e isso muitas vezes afeta o próprio processo. Beleza? Beleza, obrigado. Beleza. Vamos dar uma olhada então agora em equipamentos. E aí, vamos lá. Isso daqui, tá? Essa classificação que tem aqui, deixa eu ver. Daqui, ó. Crusher. Não é crush. É crusher. O que você acha que é? É O que o ele serve? esmagar, para esmagar as coisas, né? Beleza, mas vai Crusher. esmagar o quê? Que tipo de material? O reagente. Sólido. Não, O reagente. vamos lá. Aumentar a superfície de contato. Você vai basicamente pegar um Sólidos. blocão. Sólidos. Tá. Entenda, agora eu não vou falar mais sobre o reagente, eu não vou falar sobre o produto, eu vou falar agora sobre estado da matéria, tá bom? Então, isso daqui é o quê? É um equipamento para esmagar mesmo o sólido. Se você recebe o sólido com um tamanho que não dá nem para entrar direito no equipamento, ou está fora da especificação que você projetou, tá? Lembrando, Operações Unitárias 1 é uma disciplina toda voltada a sistemas particulados, partículas com sólidos, tá? No caso aí pode ser também partícula líquida, tá? Gotinhas, tá? Mas sim, pode aumentar a superfície de contato, pode ser o grau de separação, tem várias paradas aqui que afetam. Mas esse tipo de equipamento aqui, olha, eu não sei exatamente como ele na verdade alguns eu sei sim, tá? Tem os de impacto, tem o martelo que fica batendo, você tem os rolos, tá? Você tem os rolos, então você pega, esse daqui é um, você bota os sólidos aqui no meio e esse cara daqui vai girando, tá? Esses dois carinhas, e ele vai quebrando, né, o material. Isso daqui, mill é moinho, moinho. E esse daqui é um moinho de bolas. Então imagina que você tem um tambor, tá? E o tambor ele fica girando, tá? Ele fica girando. Tá? E no momento que ele vai girando, dentro tem várias bolas e o material que você quer que fique pequenininho. Tá? São bolas pesadas, tá? São bolas que, conforme elas vão caindo por cima do material, vão quebrando ele. Então, você pode reparar o seguinte, esse povo todo, olha, acho que é tudo isso aqui, olha, essa classificação inteira aqui. Aqui até aqui embaixo. Deixa eu ver se tem outros aqui. Eu acho até que isso daqui, só que eu não lembro o significado disso daqui em inglês não. Alguém procura no Google para mim, por favor? Talvez até esse cara daqui seja, hein? Não tenho certeza. Mas todos eles são para tratamento de sólido. Sólido. Tá? A parte de Professor, mineralogia, isso é muito forte. Tem muito na indústria. Diga, Bernardo. eu procurei aqui, o Nither é amassador. Tá dizendo que Amassador. é um Então esse amassador, cara essas coisas. também segue o mesmo princípio. Talvez até tenha um... Olha só que legal, nem tinha visto esse. É como se fosse um liquidificador. Tá? Você tem lâminas, né, que vão girando e o material em si, né?
para você ver, né? É como se você estivesse na cozinha, tá? Para pensar. Isso daqui, esse hammer aqui, ou esse aqui, é aquele esmagador de carne, né? Que está lá dando a porrada na carne. É o liquidificador, né? Que você tem lá. Pô, legal. Legal, né? Deixa eu ver o que mais. Olha aqui, olha. Processo de separação de sólidos. Vocês lembram desse cara daqui? O saudoso Ciclone, né? O cara que tem magia negra, feitiçaria, que, pô, tem um escoamento, né, rotacional e um tamanho de partícula bate na parede, enquanto que dentro dele, lá na meiuca dele, você tem um vórtice no sentido contrário, e ele vai por cima. Então eu consigo tirar os sólidos pesados por baixo, os sólidos leves por cima. Tá? Então, caraca, e esse daqui, olha, o desenho. E aí você sabe que ciclone, ele é para separar o quê? Você sabe já que é processo de separação. E é separar o quê? Sólido, não é? Vai separar os dois Sólido do sólidos. quê? Sólido do líquido, não? O sólido do sólido. Eu Sólido do consigo imaginar os sólido. dois. Não, vamos lá. Aqui, foi como eu comentei antes. Eu consigo injetar só sólido dentro dele? Eu tenho um gás para poder escoar, certo? Sim. E o ciclone, ele serve para quê? Para que eu entre com uma mistura. Tá? A mistura vai de gás sólido. Podem ir anotando, tá? Gás sólido. Se for líquido sólido, aí você vai usar um equipamento irmão do ciclone. Mas é esse carinha que está aqui, ó. É o hidrociclone. Deixa eu ver se eu aumento bem. Tá até escrito errado. Hidrociclone. Tá? É hidroclone. Não, é o hidrociclone. Tá? Então, quando envolve uma fase líquida, ou até mesmo duas fases líquidas, como por exemplo, água e óleo. Água e óleo são miscíveis. Eles se misturam. Não. Ou o óleo fica lá, ele forma as gotinhas de óleo. Tá? E para isso você pode utilizar um hidrociclone. Tá? E aí tem separação eletromagnética, tem, aqui olha, uma separadora centrífuga, eu nem faço ideia, eu acho que o inercial deve ser uma câmara de poeira, separador gravitacional, eu mostrei para vocês um dos tipos de separador gravitacional, o decantador é um separador gravitacional. Professor, caramba, mas eu não tô, é muito difícil isso tudo. Caramba, você sabe que precisa separar? Olha aqui, ó. Beleza. Você tem o geral. Depois você escolhe qual é o tipo de equipamento. Mas eu acho que agora é legal, tá? Você pelo menos bater o olho e passar a conhecer, né? Misturadores, centrífuga, diga. O professor, quando a gente está montando o nosso processo, o normal é a gente primeiro generalizar e depois na parte de viciar e aprimorar, 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 que especificando qual que é o reator. Tipo, precisa de reator, bota reator qualquer e depois você vai dando os detalhes ou você já vai deixando detalhado o caminho todo? A primeira ideia é você colocar entender que existe um reator. Tá? E você precisa de uma determinada característica para esse cara. Mas aí, para esse reator, tá? Você vai precisar ver qual vai ser a vazão de entrada, o quanto de material está sendo tratado e o melhor tipo de reator para isso. Tá? Mas, olha, num primeiro momento, o que você precisa ter na cabeça é: eu preciso de transformação. Então, isso vem com os aprimoramentos sequenciais do processo.
tá? Carlos, essa parte que eu estou mostrando aqui tem no livro? Não, isso daqui é a cebolinha com alho, salsinha se quiser, tá? Especial do LF. Isso daqui não tem, tá? Então, tá aí para vocês. Vocês sabem o que é isso daqui? O quê? Esse aqui de cima. Na verdade, tudo isso aqui. É uma esteira, não é? É uma esteira. Então, vocês já viram, né, aqueles processos industriais aonde tem Charlie Chaplin. aquelas Canção várias garrafinhas, processamento de cerveja, de refrigerante, bebidas em geral, várias garrafinhas, e aí nas garrafinhas você bota numa esteira para ir andando. Beleza, vários tipos de esteira. Pô, caraca, qual que é a melhor? Beleza, tá? Escolhe uma aqui, tá? Tem algumas que podem ser inclinadas, existem outras até que são um pouquinho diferentes. Espera aí que eu vi que tem uma pergunta aqui que eu não tinha lido, desculpa. Água e óleo não se misturam, mas se eu quiser muito que eles se misturem, tem algum equipamento para isso? Olha, você precisa mudar a fisicoquímica do processo para mudar o grau de miscibilidade, tá? Então você vai precisar mexer com variáveis de processo, pressão, temperatura, essas são as principais, tá? Mas a quantidade, tá, do equipamento, do tamanho do volume do equipamento, e eu não vou te dizer que para água e óleo, tá? Mas de modo geral, tá? Deve existir uma condição em que os dois tenham determinadas características, tá? Que isso pode até ser possível, mas em condições usuais, não. Isso daí tem a ver com a fisicoquímica das interfaces, tá? E, enfim, aí você tem que trabalhar com a própria fisicoquímica da interface. Algumas vezes você precisa até incluir alguns agentes que modificam isso para poder chegar a essa condição, tá? Então, depende muito da mistura que você está trabalhando, tá? Se for trabalhar com esteira inclinada, falar da inclinação, sei lá, cara, não sei. Não sei. Talvez sim, talvez não. Talvez seja lá na hora na fábrica você percebe, pô, caraca, aqui tem que subir, sei lá. Depende da localização lá. Esses carinhas aqui, eles não são esteiras, tá? Mas eles também são tratados como carregadores de material. E olha só, o que é screw? É como se fosse um parafuso, certo? E é exatamente isso que tem aqui. Imagina um duto, tá? Tem um duto. E dentro dele, e ele é aberto aqui por cima, tá? Ele é aberto aqui em cima. E aí você pega e coloca o material sólido aqui, tá? E talvez o material sólido, 2 tipos de materiais sólidos. Tá ali. Beleza. E você quer fazer um grau de mistura entre eles. E esse equipamento faz o quê? Ele pega e gira. E aqui é realmente um parafuso, tá? E conforme o sólido ele vai passando pelos parafusos em si, ele vai tendo um grau de misturação. Além de ter um grau de misturação, ele vai indo para frente, tá? Ele vai vindo para cá. E aí no final, você consegue botar ele dentro do, sei lá, de um equipamento, dentro do reator, onde você quiser, tá? Então, é um tipo de carregamento, né, para sólidos, tá? Em especial quando você quer algum tipo de mistura. Não sei se vocês já ouviram falar, acho que já, tá? Os tais polímeros, os plásticos, tá? Uma das formas de tratamento deles é justamente usando esse tipo de tratamento com parafuso, tá?
São as extrusões com parafuso. Tem um outro carinha, não vou falar lá em cima não, vou falar aqui embaixo. O que vocês acham que são esses carinhas aqui? Tipo aqueles ganchos São de os açougue que ganchos, vão né? vrum. Exatamente, essas Vrum. aqui são as esteiras Eles vão vrum. suspensas que tem um gancho. Acredito que vocês já devam ter visto, no caso, a indústria de carne, indústria que você Sim. prende, né, o alimento no gancho, tá? E ele vai sendo carregado por uma esteira. Nesse caso aqui, você tem os baldinhos, tá? Então isso daqui é usado muito na indústria da siderurgia, em que você pega uma determinada quantidade de metal derretido e você consegue transferir esse material derretido para uma outra região da planta. Tá? Pô, agora eu quero verter esse material derretido. Legal, é só você fazer o seguinte, você pega e começa a subir com a esteira. Então o material, tá, o baldinho, ele vai verter. E aí você consegue jogar para algum outro lugar. Isso daqui são escadas rolantes. Tá? É parecido com um baldinho, mas é como se você tivesse vários baldinhos aqui e eles podem vir subindo e depois cair. Sabe aqueles... moinho? Estou tentando lembrar o nome. Sabe aquelas casas, tá, que tem... Eu não lembro se é moinho o nome, tá? Mas aquelas casas que você vê lindo, maravilhoso, tá? Isso, né, é mais aplicado lá na Europa, Estados Unidos, em que do lado passa um rio e aí você tem aquelas grandes rodas, tá? Essas rodas, elas têm uns baldinhos, tá? Aqui, assim, uns baldinhos, que pegam a água, tá? Ou seja, é um elevador. No fundo, é um elevador que captura a água do rio, tá? E depois joga de volta. E aqui é bem parecido. Praticamente a mesma ideia. Esse cara daqui inclinado, esse cara daqui vertical. Foi? Beleza? Ok. Vasos e tanques. E aí, olha, vários sabores. Vários. Inclusive, existem vasos para ter reação também. Então, esses aqui, olha, vaso com canto vivo, vaso curvado, vaso angular, tudo vai depender da estrutura do vaso, colunas, e aqui podem ser colunas já voltadas para algum tipo de processo. Coluna de separação, pode ser. Aqui, olha, coluna com pratos. Vocês devem lembrar de uma aula lá do início, a coluna de separação por pratos que a gente utilizou, quer dizer, não a gente utilizou, mas que no exemplo era o quê? Uma destilação. Então, é uma coluna, tem material lá dentro, pratos. Essa daqui é uma coluna, eu acho até que na aula passada, se bem que dá também, aonde você coloca o fluidos em contato. O que significa isso? É uma coluna onde você pode injetar aqui por baixo, sair aqui por baixo com material, e nessa seção eu consigo colocar um outro tipo de material que, bem ou mal, vai entrar em contato com o que está entrando por baixo. E pode ter uma reação, pode não ter uma reação. Tá? Então depende da característica, mas bem ou mal, olha, de verdade, se você está colocando em contato, pode ter reação. Ou pode ter uma absorção, uma transferência de massa, você tira uma espécie química de uma fase para outra, de um fluido para outro, pode acontecer. Esse aqui é um vaso de reação. Aqui, olha, as esferas de armazenagem. Então aqui, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Tudo isso daqui, olha, tanque para armazenagem, armazenagem. Esse daqui é um tipo de clarificador simplificado. Esses caras aqui são as chamadas autoclaves. As autoclaves têm o quê? Um misturador, tá? E elas têm um tipo de aquecimento. Então isso daqui, olha, é a parte encamisada, a gente chama assim, encamisada do reator, que fica sendo aquecida ou resfriada, claro, dependendo, mas a autoclave normalmente é aquecida, de modo a poder aquecer
o próprio reator em si, no caso aqui autoclave. Diferentes tipos de misturador, autoclave. Aqui, olha, o saco para armazenamento de sólido, tá? Cilindros de gás, barris de óleo, por exemplo, né? Isso daqui, por exemplo, é um vaso que pode ser carregado. Esse daqui é um vaso com rodinhas para você poder jogar de um canto para o outro. Tanque, beleza? Tá aqui. Ô, professor, é Diga. comum em indústria a gente usar esse vaso que é móvel? Não é mais fácil você usar tubos? Tipo, se você quer transferir algo de X para Y? Às vezes isso não é nem por questão de transferência, mas às vezes eu tenho 2 colunas aqui, tá? Uma do lado da outra. E eu preciso alimentar uma coluna durante um tempo e depois eu preciso alimentar a outra. E aí eu pego, perto dela, coloco o meu tanque, tá? E no tanque tem umas rodinhas. Então eu movo de um lado para outro para poder conectar. É, Mas tu não é teria uma que possibilidade. parar? Teria que parar o processo, não? Porque tu não deve poder Tá, vou te mover dar a com ele. resposta. Eu vou te dar a resposta. Tá, dá spoiler, dá spoiler. Não, 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 não. A resposta que eu sempre dou, qual é? Ah, depende, depende. Depende, né? Tem vezes que, pô, bota ali às vezes não dá nem para colocar uma bomba, porque não tem espaço mais. Pô, às vezes ah, não, eu tenho esse cantinho aqui que dá para fazer isso, sei lá, não sei. E às vezes isso daqui também é de uma dimensão reduzida, tá? É como se fosse mesmo um carrinho. E você consegue carregar de um canto para outro. Aí eu vejo o jogo, né? Então, pode ser, tá? Ok, saco de pão, também acho. Equipamentos térmicos. Aqui, olha, o desenho geral. Tá? Então, aqueles fluxogramas que vocês viram, esses aqui são os desenhos típicos de trocador de calor. Tem determinadas especificações para eles. Usualmente é trocador de calor casco-tubo. Mas se eu quiser montar um trocador de calor que mude a fase da corrente de utilidade, na verdade não precisa ser corrente de utilidade, da corrente em si que está ali dentro. Aí você tem essas duas nomenclaturas, que são, se a setinha for para cima, é porque você está condensando o que sai aqui, ou seja, aqui está saindo um líquido. Na verdade não é aqui, tá? É a corrente que está aqui. Ela está saindo como um líquido. Se for para baixo, está dizendo que você está querendo sair com vapor, tá? No caso aqui, um aquecimento. Esses desenhos aqui com essas setinhas são para problemas com troca de fase, tá? Mudança de fase. Esses aqui embaixo são desenhos típicos de trocadores de calor. Se você quiser um detalhamento maior, vocês vão ver que em equipamento, em fluxogramas, são esses caras aqui. São esses aqui os desenhos. Os principais. Aqui do lado você tem um refervedor, você tem um aquecedor com fogo. Tá? Então, você tem aqui um jato de fogo que faz com que aqueça. Então, estou tentando lembrar, um queimador, por exemplo, faria isso. Aqui eu tenho uma torre de resfriamento. Imagina que entra com gás quente aqui, por baixo, e aqui eu tenho, é como se fosse, acho que vocês já viram isso. Sabe, em lugares que são muito quentes, o que o pessoal faz? Eles botam uns tubinhos, na rua mesmo, tá? E botam um spray para refrescar. E é exatamente o que acontece aqui. Você tem um spray, tá, com um fluido mais frio, o gás quente passa por aqui, ele vai sair mais frio por cima. Tá? Condensadores, refrigeradores. Você pode usar ventilador
também para resfriar, tá? Então você usa o próprio ar por cima, né, de um determinado material e isso daí resfria. Então ventiladores também podem ser usados. Evaporador, autoclave. Tá, beleza. Dúvidas? Mistérios? Tudo bem? Vamos falar um pouco sobre as turbomáquinas. Turbomáquina, olha, são vários os desenhos. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, eu só quero mostrar para vocês um desenho típico de uma bomba. Aliás, esse aqui também é a bolinha com um pezinho. Isso daqui usualmente é uma bomba centrífuga. Tá? Então, você sabe que está carregando que tipo de material? Que tipo de material? Bomba. Líquido. Líquido. Então você já sabe que é assim. E tipicamente a gente tem a bomba com um elemento rotatório, tá? E você tem também a bomba de deslocamento positivo. Que imagina o seguinte, tá? Deixa eu ver se consigo botar na câmera. Vocês conseguem ver minha mão? Sim. Sim? Imagina que aqui tem um tubo que é flexível. Tubo flexível. E aqui eu tenho a mão, tá? E eu pego aqui em cima eu tenho, na verdade, um elemento rotatório. E aí eu faço o seguinte, esse elemento rotatório toca no tubo, tá? E ele empurra, ele deforma o tubo e ele empurra o material que está ali dentro. Então o material que está dentro do tubo, ele vai escoando. E aí ele vai, gira, bate de novo e ele vai empurrando o fluido. Então essa é a ideia do deslocamento positivo, tá? O deslocamento positivo... Eu tinha visto em Professor, algum lugar. posso fazer uma analogia meio brutal aí, só para ver se eu entendi? É como se fosse, tipo, você estivesse espremendo a pasta de dente para sair a pasta de dente, sendo que Mais ou menos essa ideia. isso aí, tipo, seria a força para fim de sair É isso mesmo. É mais ou menos isso mesmo. Engraçado, eu tinha visto um deslocamento... Ah, tá aqui. É deslocamento positivo. Beleza. Os ventiladores... você pode gerar um escoamento com spray, tá? Vocês sabem disso, ainda mais agora pandemia, todo mundo com spray de álcool. Então aqui, ó, você tem um spray, você tem compressores. Para que servem os compressores? Compressor. Aumentar a pressão no ar, não é? De No gases. ar não, gases. Tipo. De gases. Aumentou a pressão, solta por um buraquinho para aquele cara poder escoar, tá? No caso aí dentro de um duto. Então é muito aplicado para isso. Tá? Além disso, você pode utilizar o que a gente chama de ventiladores, né? Que estão aqui em cima. São os ventiladores. Beleza. Isso daqui, na verdade, já deu a ideia geral de bomba. Quero mostrar um pouquinho das válvulas. Válvula é um monte de tipo de válvula. Essas aqui são as típicas. Tá? Também tem essa daqui que também é típica. Mas essas aqui são as mais comuns que a gente vê. Tá? A válvula agulha também. Tá? Vocês sabem como é o funcionamento de válvula? Sim, não, talvez. Acredito que sim, mas provavelmente talvez. Tá. A válvula gaveta é como se você tivesse com... Sabe aquelas cisternas que tu baixa um portão e aí você consegue estocar água? Sim. Pois bem, é mais ou menos isso. Só que você não baixa uma placa, tá? Como é que você faz para que essa placa ela caia e ela interrompa então o escoamento? Você tem a parte de cima que você vai mexendo, tá? No caso aqui um rotor, tá? Então você vai rodando e ela vai descendo devagarzinho. Quanto mais ela interrompe
a seção por onde o fluido escoa dentro da tubulação, menor a vazão. Foi? Beleza? Agora, válvula globo. A válvula globo, imagina que tem dentro da válvula uma bolinha, tá? Uma bolinha. Olha para cá, a bolinha. E a bolinha é exatamente isso daqui, tá? Ela é vazada no meio. Ela é vazada, tá? Então tá aqui a bolinha. E aí o que que você faz, tá? Essa parte, ela interrompe. E na hora que você gira, e digamos que o fluido está passando por aqui, tá? Não sei se vocês estão vendo, está indo para vocês. A válvula globo, ela começa a girar e ela interrompe o escoamento. Então ela faz isso. E aí interrompe o fluxo do escoamento. Pegaram a ideia? Note que vocês podem dizer não. Sim, 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 sim. Eu tive um sim. Tem mais sims? Sim. É que eu tava imaginando, porque eu já vi esse mecanismo em alguns filmes, principalmente, né? Esse negócio de Uhum. que é um furo no meio e você fica girando essa coisa para poder fechar e abrir. É muito legal. Se não me engano, esse é um sistema parecido naqueles registros de tubulação de PVC de água normal, é bem parecido. Esse Pois do é. globo. É. E o agulha, que era aquele carinha que estava lá, ele, na verdade, ele vai descendo uma agulhinha, tá? Então, no tubo, no duto, né, você tem... É parecido mesmo com isso. Como se fosse uma agulhinha, tá? E o tubo ele vai passando, tá? E ele vai fazer assim, tá? O fluido. Então, aqui imagina que tem a tubulação, e aqui ele faz assim. Ele tem uma região restritora. E aí, conforme a agulha vai descendo, ela se encaixa nessa região, até que fecha. Mais ou menos isso. E esse cara aqui, na verdade, ele é muito legal. Por quê? Imagina que você tem um tanque, tá? E esse tanque, ele tem uma especificação de pressão. E alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu errado. Quando alguma coisa dá errado e a pressão de repente começou a ficar muito grande, ou a temperatura ficou grande demais, ficou alta demais, o que que você normalmente coloca nos equipamentos? A válvula de alívio, que é justamente isso, alivia. Ela fica fechada o tempo todo. Ela fica fechada. Até que, se chegar em determinada condição, ela abre. Sabe quem tem válvula de alívio? A panela de pressão. Aquilo dali é uma válvula de alívio, bem ou mal. Tá? Ela interrompe, tá, a passagem do fluido até chegar a uma determinada pressão que ela abre e aí sai o vapor. Dúvidas? Foi? Professor, Diga. a gente vai ter que, tipo, saber mexer com o erro também da válvula, porque ela não fecha direto, né? Você está falando com o quê? Desculpa, eu não entendi. Com a válvula. Tipo, ela não fecha direto. Então, vamos supor, tá passando um líquido lá, a gente vai mexer com o erro do processo, assim? Você está falando com a dinâmica do processo, porque leva tempo, né? Vai, mas não aqui. Beleza. Você tem uma disciplina de dinâmica, você tem a disciplina de controle, isso é super importante. E no final das contas, justamente falando de controle, mas aqui eu não vou colocar muito detalhe não, tá, gente? Você tem os indicativos de P e D, não o P, no caso aqui é só o I, tá? Que é a parte de instrumentação, os instrumentos de medida, instrumentos de vazão, e esse tipo de coisa não está dentro do escopo, mas eu achei legal trazer para vocês verem. Tá? Beleza. E esse tópico... diga, Miguel. Uma pergunta. Tipo, sabe, em compressores, geralmente principalmente quando se trata de compressores que usam o ar comum da atmosfera, geralmente quando eles comprimem o ar, eles geram um líquido que acaba ficando dentro da câmara do compressor. Geralmente tem uma válvula para drenar esse líquido. Essa válvula seria considerada uma válvula normal ou tem alguma especificação para esse tipo de uso dela? Não sei te responder. Não sei, porque como é um dreno, né?
Ela deve estar aqui, talvez até em algum lugar. Tem a válvula borboleta. Até deve ter. Válvula de mistura. Talvez esteja aqui em algum lugar, mas agora eu não vou. Mas de qualquer maneira, aquilo dali não está classificado como alívio, tá? Mas é uma forma de você conseguir chegar e retirar, tá? Tá? Beleza? Ok. O material dali. Dúvidas? Não, professor. Não. Tranquilo? Tá bom. Então isso daqui finaliza a aula, tá? E na próxima a gente vai ver o programa para criar fluxogramas, tá? Ficamos na expectativa. Ele só vai criar, né? Não vai fazer mais nada. Ou ele Não, vai tem- dizer, tipo, a Como gente, assim? a gente pode dar um input, é o seguinte, o reator custa tanto, o reator 2 custa Não, tanto. Chato. não. Cara, segura a onda, porque Eu essa quero parada é fazer minha difícil. loucura, velho. Eu quero fazer minhas loucuras. Você vai ver que tem loucuras para serem feitas aqui.